Olá pessoal, a atividade de hoje é de ciências humanas e vamos falar sobre os hábitos e costumes alimentares. Antes da gente trabalhar no material Trilhas de Aprendizagem, vocês primeiro vão assistir esses vídeos do YouTube, tá? Veja a importância da alimentação saudável para a nossa vida. O outro é Os Indígenas, Raízes do Brasil. E o terceiro é Super-heróis ajudam o professor a ensinar a importância da alimentação saudável. Depois de assistir esses 3 vídeos, vocês vão para Trilhas de Aprendizagem. Quem tiver o material impresso vai abrir lá na página 106. Quem não tiver, acompanha aqui comigo e a resposta lá no caderno, tá? Atividade 1. Hábitos e costumes alimentares. Trilhas de conhecimentos. Nessa atividade, vamos estudar sobre os hábitos culturais alimentares das pessoas. Conhecer como alguns alimentos são obtidos, transportados, comercializados e consumidos. O que quer dizer? Como que nós temos esses alimentos? Como nós conseguimos? Transportados, como é que eles são levados? Comercializados, o que quer dizer? Como eles são vendidos? E consumidos, como é que nós comemos esses alimentos? Então, vamos praticar. Observe os hábitos e costumes alimentares das pessoas que aparecem nas imagens. Então, vamos observar a imagem aqui que aparece. Aqui nós podemos ver jovens, adolescentes. O que eles estão comendo aqui? Vou aproximar mais um pouquinho aqui a tela. Acho que agora melhorou. O que eles estão comendo? E esse homem, que será que ele está tomando? E essa moça aqui? E essa menina, vocês sabem o que é isso? Que ela está tomando? E essa daqui? Então, vocês vão observar todas essas imagens aqui. E aí, vai responder na questão A. Quais alimentos as pessoas estão consumindo? Então, vocês vão olhar aqui os alimentos e vão escrever aqui nestas linhas, ou no caderno, quais são esses alimentos. Depois de responder, vocês vão pensar aí e vai falar aí na parte de vocês, tá? Quais desses alimentos, quais deles, você também consome. Então, olhando aqui nessas imagens, quais desses alimentos aqui vocês consomem? E aí vamos para a atividade 2. Os nossos alimentos de hoje são os mesmos de antigamente? Será que antes, os alimentos de antes era igual ao de hoje? Vamos pensar um pouquinho? Então vamos praticar. Com a ajuda de um responsável, leia o texto a seguir. Então acompanha comigo a leitura. A mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. Então, esse texto vai falar um pouquinho sobre as mudanças que foram acontecendo com o hábito alimentar, com a alimentação dos brasileiros. O que os brasileiros comem está diferente. O arroz, feijão, a feijoada, que antes ocupavam a mesa do brasileiro, agora são substituídos pelas comidas congeladas, semi-prontas ou pedidas por telefone. Falta de tempo para cozinhar, famílias menores, muitos solteiros acabaram aumentando a oferta de alimentos de preparo rápido, principalmente nas áreas urbanas. O que será que é isso? Área urbana. Área urbana é as cidades, é onde nós moramos. Então, continuando. Nas áreas urbanas de grande concentração, segundo várias pesquisas sobre os hábitos alimentares do Brasil.
Os alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, farinha de mandioca, café e carnes, perdem para os biscoitos, massas, pães e leite. As mudanças nos alimentos consumidos surgem com as mudanças na sociedade. Cozinhar feijão, fazer um bolo, comprar leite e pão todas as manhãs foi substituído por alimentos já prontos, que só necessitam ir ao micro-ondas. Então, são alimentos que são produzidos rapidamente. A compra de alimentos como hambúrgueres, presuntos, refrigerantes, suco de frutas e bebidas à base de leite, prontos para beber, balas, chicletes, salgadinhos, macarrão, entre outros alimentos prontos ou de fácil preparo, aumentou 60% nos carrinhos de supermercados das famílias atualmente. Então, esse texto aí, ele vem do jornal Aqui de Fato, foi escrito no dia 3 de janeiro de 2012, e ele fala um pouquinho sobre essas mudanças que foram acontecendo na alimentação dos brasileiros. Os alimentos que antes eram consumidos de forma mais demorada, preparados em casa, começaram a sair um pouco da mesa do brasileiro, e os alimentos semi-prontos, aqueles congelados, que é só colocar no micro-ondas e já está pronto, eles foram ganhando mais espaço, né? Então, esse é um texto para a gente pensar um pouquinho sobre a alimentação. Então, depois de ler o texto, vocês vão aqui. Letra A. Organize, a partir do texto, algumas informações sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. A partir dos exemplos, assinale com X, completando a tabela. Peça ajuda para a sua família se precisar. Então, aqui é para pensar um pouquinho. Aqui estão os alimentos, nesta tabela. Aqui são natural. O que quer dizer isso aqui? Quais desses alimentos são naturais? O que quer dizer? Natural é o que vem da terra, que são plantados. Neste daqui, industrializado, são alimentos que são produzidos em indústria, na fábrica, né? São preparados numa fábrica. O consumo atualmente, como consumo nos dias de hoje, e consumo antigamente, no passado, ele era consumido. Então, vamos olhar aqui o exemplo do feijão. O feijão, ele é um produto natural? Sim, então por isso que está o X aqui. Ele é industrializado? Ele é feito numa fábrica? Não, então não tem X aqui. Ele é consumido atualmente, nos dias de hoje? Sim, nós consumimos feijão. E antigamente, ele era consumido? Também, então por isso que tem um X. Então, aí vocês vão pensar agora aqui no biscoito. Vou fazer essa junto com vocês. O biscoito, ele é natural? O biscoito, ele é um alimento que nós plantamos? Será que ele é natural? Pensa aí um pouquinho. Eu acho que não, né? Então, ele é o quê? Industrializado. O biscoito, aquele que a mamãe, o papai, quem cuida de vocês, compra lá no mercado, que vem num pacotinho, ele é industrializado, ele é fabricado. Então, vai um X aqui. Nós consumimos esse biscoito que é comprado no mercado atualmente? Sim, então faz um X aqui. Antigamente, pergunta aí para quem cuida de você. Ele era consumido antigamente? Então, pensa aí um pouquinho. Aí tem o iogurte, macarrão, mistura para bolo, o hambúrguer, o arroz e o pão. Então, esses vocês vão completar a tabela. Seguindo aqui na letra B, com a ajuda de um responsável, responda as perguntas
sobre o texto A Mudança dos Hábitos Alimentares dos Brasileiros. Então, todas essas perguntas aqui que eu vou ler para vocês, a resposta vocês vão encontrar neste texto aqui, ó. A mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros, tá? Se tem dúvida, volta aqui no texto para achar a resposta. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quais alimentos eram mais frequentes na alimentação dos brasileiros antigamente? Então, lá no comecinho do texto, lá tá falando, ó. O que os brasileiros comem está diferente. O arroz, o feijão, a feijoada, que antes ocupavam a mesa do brasileiro, agora são substituídos pelas comidas congeladas, semi-prontas ou pedidas por telefone. Então, antes o que ocupava a mesa do brasileiro? O arroz, o feijão, a feijoada, alimentos preparados em casa. Aqui. Quais alimentos estão cada vez mais frequentes entre os brasileiros hoje em dia? Tá lá também, lá em cima a resposta, ó. Comidas o quê? Congeladas, semi-prontas e pedidas por telefone. São aquelas de preparo rápido. Aqui. Por que os brasileiros estão comprando mais alimentos industrializados no dia de hoje? Então, essa daqui vocês vão lá localizar. Você acha que a alimentação nos dias de hoje é mais saudável do que a de antigamente? Explique por quê. Então, pensando lá no texto aqui de cima, esse aqui, vocês acham que a alimentação hoje ela está mais saudável ou está menos saudável do que antigamente? Então, pensa aí um pouquinho e escreve a resposta de vocês, tá? O porquê que vocês acham isso. E aí, assim, nós finalizamos as atividades de hoje. Depois, não esqueçam de tirar foto do que você respondeu e clicar lá em entregar. Aqui na minha parte não aparece, mas na página de vocês, aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, onde está a bolinha amarela, ela aparece onde vocês devem clicar para colocar a foto e entregar a atividade. Tudo bem? Beijo para vocês. Qualquer dúvida, pode escrever, que eu estarei aqui para responder para vocês. Beijo!